Boa noite, pessoal. Muito bom. Terça-feira estamos juntos, ao vivo nessa live. Igreja Cristão Verbo, Morumbi, São Paulo. Para alguns que ainda não conhecem, a Igreja Cristão Verbo é uma igreja que se instala hoje no mundo inteiro. E temos aí tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, na Espanha, né, do lado da Europa. E temos também na América do Sul, temos Guatemala, Equador, América Central, em vários lugares do mundo. Foi uma igreja que respondeu esse chamado apostólico de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a todas as nações. Eu sou José Carlos Sampaio e eu trabalho secularmente, digamos assim. Brinco que como apóstolo Paulo, né, eu sempre trabalhei costurando tendas, né, entre aspas, porque eu venho do mercado de confecções, de varejo no Brasil, e tive uma experiência com o Senhor Jesus há 20 e poucos anos atrás, lá no Rio de Janeiro, e recebi o chamado para vir para São Paulo, tanto para trabalho quanto para começar a crescer no Evangelho, e hoje, graças a Deus, tenho esse privilégio de estar aqui com vocês pregando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler para vocês, nós estamos estudando o livro de Atos em série. As séries comprovadamente ensinam e atraem a nossa atenção, a gente vê pela televisão, e também elas ensinam mais. Então nós sempre falamos um pouquinho da cena dos capítulos anteriores. Eu quero que quem estiver me acompanhando, quem esteja me acompanhando, saia impregnado dessa série do livro de Atos, porque o livro de Atos ele abre uma temporada, ele abre uma estação nova, ele abre uma estação onde o Espírito Santo de Deus é derramado, onde o Espírito Santo de Deus ele glorifica Jesus. Assim como nos Evangelhos, o Jesus Cristo glorifica a Deus, no livro de Atos, o Espírito Santo glorifica Jesus. E você vê o começo de algo interessante também, que é da igreja glorificando a Jesus e glorificando o Espírito Santo. Eu tenho dito aí nas pregações anteriores, falado muito sobre a gente não dar o nome do Espírito Santo como se ele fosse uma energia, como se ele fosse uma força, mas o Espírito Santo ele tem que ser escrito em letra maiúscula, assim como o Pai, o Filho. Essa dispensação onde o Espírito Santo dirige a igreja, ou a igreja é dirigida pelo Espírito Santo para fazer as obras maiores que Jesus pediu que a igreja fizesse. Então vamos ler lá no capítulo 8 do livro de Atos, versículo 39. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Impressionante, porque essa série fala de sinais, milagres e maravilhas. A gente já viu alguns milagres, agora a gente está presenciando não, mas lendo aqui, um arrebatamento. O Filipe, que não é o Filipe apóstolo, o Filipe diácono, depois de pregar o Evangelho, de batizar um eunuco, a gente vai entrar um pouco nessa história, ser arrebatado. Em primeiro lugar, é importante a gente entender o livro de Atos, que foi escrito por Lucas, o médico, como a gente tem falado, grande parceiro de Paulo na evangelização, nos estudos. E Jesus colocou Lucas no seu ministério, né? um dos discípulos de Jesus, um médico amado que curava almas, mas que também curava físico, né? Numa época dessa que a gente tem falado, como é importante a gente orar pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos hospitais, não só orar, mas profetizar a repreensão desse gafanhoto, desse vírus, dessa praga, que vem ameaçando, que vem assolando a humanidade,
mas que também se transforma numa oportunidade de mudança. O mundo está enxergando uma oportunidade de mudança. Imagine os cristãos que têm a visão do Espírito Santo, que deveriam ter uma amplitude de enxergar os céus e a terra, né? Porque o cristão ele é visto como um cidadão dos céus. O cristão ele está sentado com Jesus nas regiões celestiais, e ele tem por revelação, ele consegue por sabedoria vinda do alto entender o que Deus está fazendo em cada geração, através das dispensações, através dos sinais que estão acontecendo nos dias de hoje. Jesus foi claro com os seus discípulos no final do livro de João, no final do livro de Lucas. Antes de Jesus ascender aos céus, levado pelos anjos, vestido de branco, antes de Jesus penetrar nos céus, entrar no céu, ser recebido no céu, Jesus hoje está sentado à direita de Deus Pai. Por isso ele conquistou o direito de ser o único intercessor, em ser o único intermediário entre Deus e o homem. Ele conquistou o direito, ele herdou o nome, que é o nome sobre todo nome, como nós temos falado. Ele tem um nome que é muito mais significativo e mais poderoso do que os anjos, um nome que é o resplendor de Deus, um nome que é o nome sobre todo nome. Ele, através da sua ressurreição, ele herdou o nome mais poderoso, porque ele foi no terreno do inimigo, ele desceu no inferno depois de ser crucificado, tirou as chaves, diz o livro de Apocalipse. Ele destruiu o poder da morte que estava nas mãos do diabo, da morte eterna, e venceu, expôs o reino das trevas. E através da morte do seu sangue, ele conquistou o nome que é sobre todo nome. Ele herdou o nome. Ele não só herdou, como ele recebeu o nome do Pai, assim como ele conquistou por causa das vitórias dele, ele foi encontrado digno. Então não busque outros intercessores. A Bíblia diz no livro de Atos, Pedro, em uma de suas pregações maravilhosas, ele diz: não há outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Essa palavra outro na Bíblia, a origem dela é hétero. Não há um nome diferente, não há uma filosofia diferente, não há uma ideia diferente, não há uma segunda opção de nome que importa que nós sejamos salvos. Esse nome é uma procuração de Jesus para os seus discípulos receberem o poder e agirem o nome do Senhor Jesus. É o nome sobre todo nome. A gente vem falando das chaves do livro de Atos. A gente vem falando das chaves do livro. E uma das chaves do livro de Atos é o nome de Jesus. É a autoridade que há no nome de Jesus. Essa autoridade, ela é sustentada no poder de Deus. Não é uma autoridade vinda de homens. É uma autoridade vinda, sustentada por Deus, através do nome que é sobre todo nome. Os céus têm uma organização, uma constituição de autoridade e poder. E nós precisamos entender nisso para poder viver a sobreexcelência do poder de Deus. Se queremos viver muito mais do que uma religião, no momento em que os inimigos espirituais estão cada dia usando mais ferramentas do mal nas regiões celestiais, a Bíblia diz que haveria um dia mau, que nós deveríamos nos revestir de toda a armadura de Deus. O diabo, o inimigo de nossas almas, não brinca de ser diabo. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, mas que Jesus Cristo, Filho de Deus, ele veio para destruir as obras do diabo. Eu te convido hoje para conhecer o cristianismo de poder, o cristianismo de atitude. Não o cristianismo de tradições, de rituais fracos e ineficazes na fé, mas o poder que vem na autoridade do nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome. E ele quer transferir isso para a sua igreja, porque contra a igreja de Cristo as obras do inferno não prevalecerão. Os portões do inferno não prevalecerão.
existe uma equação de poder. Então Jesus pede para os seus discípulos lá no final dos livros dos evangelhos, olha, vocês não saiam. Ele dá um mandamento pelo Espírito Santo, vocês não se ausentem. Depois de ser visto durante 40 dias, com infalíveis provas por mais de 400 pessoas, ele aparece para os discípulos, pede para que toque nas feridas, mostra o corpo dele, fala, isso aqui é corpo de ser humano, eu não sou um fantasma, eu não sou um espírito. Eu já tinha dito para vocês, vão para Galileia. E os discípulos amedrontados estavam no cenáculo sem a menor condição. Apavorados por serem perseguidos, Pedro já havia negado Jesus, Judas já havia traído Jesus. Os outros abandonaram de uma certa forma, estavam escondidos. E de repente, a promessa se cumpre, eles ficam escondidos, quase que medrosos, lá em Jerusalém, no cenáculo, obedecendo, leais à palavra do Senhor, sem entendimento total daquilo que tinha acontecido, e de repente um vento impetuoso. Pentecostes, 50º dia depois da Páscoa, dia de júbilo, Pentecostes, o dia da descida do Espírito Santo, da grande colheita, 3.000 pessoas foram alcançadas, porque aquele vento impetuoso, ouviu-se um som estrondoso, viu-se línguas repartidas, como que de fogo sobre a cabeça de 120 pessoas, os 120 pioneiros, digamos assim, que implantariam o início da igreja de poder. Eles estavam, os 11, mais a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, mais outras mulheres que já seguiam Jesus, Maria Madalena, Maria, e eles receberam o poder do alto, e todos aqueles que estavam em Jerusalém por conta do Pentecostes, ao ouvir o barulho, eles também estavam perto dessa casa, eles viram os sinais e maravilhas, e não entendendo bem aquilo, eles começaram a achar, até alguns deles confusos, por que eles estavam falando naquelas línguas de todas as nações do mundo. Então todos ouviam o evangelho na sua língua, como se tivesse um tradutor simultâneo. O primeiro milagre de tradutor simultâneo foi lá no dia de Pentecostes. Todos ouviam falar do cristianismo, da ressurreição de Jesus, na sua própria língua. E Pedro levantou em pé, aquele Pedro medroso, aquele que negou, aquele que tremeu, aquele agora tremia de uma outra forma, ele se levantou com ousadia. Ousadia dada pelo Espírito Santo. Ousadia significa franqueza, sinceridade, pregação não ambígua, pregação para não agradar. E ele começa a falar para os israelitas, olha, vocês se enganaram, vocês não fizeram por maldade, mas agora tem uma chance, porque Deus tinha esse plano, sabe? Deus tinha esse plano que Jesus tinha que ser assassinado, tinha que morrer. Agora lavem as mãos de vocês de uma forma diferente, se arrependam e recebam Jesus Cristo Nazareno, e vocês vão ser salvos, e vocês terão seus pecados perdoados, e vocês serão livrados dessa geração perversa. A geração daquela época não era diferente da de hoje. Era uma geração perversa na sua religiosidade, na sua política, na sua economia. O Senado da época era o Sinédrio. Ele tinha capitães que cuidavam do templo, porque o templo guardava economicamente, politicamente, guardava o poder dos sacerdotes na época, que já vinham angariando muito poder, muito antes da chegada de Jesus ao mundo. Se você viaja um pouco pela história da igreja, você percebe que entre o final da história da igreja, do povo de Israel, entre a chegada de Jesus, existe um período intertestamentário, onde o que acontece ali, por serem trevas, não havia visão profética. O que havia era um acúmulo de poder no sacerdócio e o calar da voz profética. Um acúmulo de poder. Por quê? Porque Roma dominava o mundo. Já na época de Jesus Cristo, apesar de Roma ter o poder político e da Pax Romana, a paz romana que
que vigorava naquela época. A Pax Romana ela permitia que as religiões se instalassem, apesar do domínio político. A língua da época era o grego, a cultura do mundo era helênica, era dos gregos, desde Alexandre o Grande. A língua da época onde o Novo Testamento foi traduzido, o grego koiné, o mais popular, a cultura grega era a mais falada no mundo. E Deus se movimentou através disso tudo, mas o que aconteceu com a religiosidade de Israel é que a nação que era para ser o berço do cristianismo, e foi, porque Jesus era o rei dos judeus, a nação que tinha a cultura da melhor religião do mundo na época, a religião que tinha abandonado essas profecias, que vivia um marasmo espiritual, que não respeitava os seus profetas, e Pedro começa a pregar sobre isso. Ela também não reconhece Jesus, e no livro de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, a Bíblia diz: Jesus, o rei dos judeus, a luz do mundo, veio para os seus, mas os seus preferiram continuar vivendo em trevas. E ele veio para os seus, mas como os seus não o receberam, vão receber Jesus profeticamente. Israel vai ser salva na segunda vinda de Jesus, na volta de Jesus. O mesmo Jesus, dizem os anjos que subiram com Jesus aos céus, o mesmo Jesus volta corporalmente, ele foi numa nuvem, ele volta numa nuvem. Tudo isso foi dito para os judeus, mas eles não queriam entender, eles estavam cegados ou cegos para o Evangelho. Mas no dia de Pentecostes desce um poder do alto, um batismo, e muitos judeus também foram batizados e se arrependeram. E a Bíblia diz que 3.000 pessoas, só de homens, fora mulheres e crianças, foram batizados, e ali começa o poder da igreja. Pedro pregando com ousadia, curando o coxo na porta de Formosa: não tenho prata nem ouro. Hoje é um dia que não sei o que vai acontecer com a nossa prata, não sei o que vai acontecer com o nosso ouro. Mas Pedro, na época, não tinha prata nem ouro. Ele falou: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Não como se isso fosse uma comparação à pobreza. O que eu tenho te dou. Levanta e anda. Vai trabalhar. Vai louvar a Deus. Levanta e anda em nome de Jesus. Ele dá ouro espiritual. Ele dá prata espiritual. Levanta aquele coxo. E por causa disso ele é perseguido pelo Sinédrio. E ele diz para os fariseus, a seita mais severa da época, e para os fariseus e para os saduceus: mais importa obedecer a Jesus, a Deus, do que obedecer a homem. Nisso a igreja começa a ser perseguida, ele volta para orar, ele recebe mais poder, ele faz uma oração linda com a igreja, quando ele percebe a perseguição, a oração que ele fala: olha Deus, enquanto nós somos ameaçados, derrama poder do alto, ajuda-nos a pregar o Evangelho e confirma com sinais e maravilhas. Estende as tuas mãos fazendo milagres. E a Bíblia diz que o local que eles oravam se moveu. Não quer dizer que a casa, as estruturas arquitetônicas tinham se movido. Quer dizer que eles se moveram. Eu fiquei preocupado esses dias, eu fiquei pensando que eu já preguei 2 ou 3 vezes da cadeia que tremeu, do lugar que tremeu, da casa que tremeu. E talvez você não tenha visto a sua casa tremer, porque não é a arquitetura da casa que tremeu. O que se moveu ali, o que se moveu foram pessoas. Pessoas se moveram. Você tem que tremer, não de medo agora, mas tremer de poder, tremer de fogo vindo do céu. Eles se moveram, eles saíram para pregar, foram perseguidos de novo. E aí um anjo do Senhor entra, abre a cadeia, sem os soldados perceberem, tira os apóstolos, fala: vocês vão no templo pregar. Os israelitas ficam atônitos, expõem a situação para Gamaliel, aquele que ensinou a Paulo, que ensinava todos os fariseus. E ele diz: olha, vocês não se coloquem contra esses homens, porque por aqui passou um tal de Teudas, juntou 400, 500 homens, passou um Judas, e todos eles desapareceram. E se esses não desaparecerem, eu não quero que vocês se encontrem indo contra Deus, porque pode ser que esses sejam de Deus. E os apóstolos seguiam pregando sinais e maravilhas. E houve a instituição dos diáconos, 7 diáconos. Os apóstolos continuam pregando a palavra.
Mas aí é onde eu quero chegar. A igreja entra numa nova dimensão de poder, além da plenitude do Espírito Santo, além do batismo no Espírito Santo, além de estar estabelecida a igreja como koinonia, que quer dizer comunhão, onde eles partiam o pão, eles oravam juntos, e eles tinham a comunhão do Espírito Santo, eles tinham uma comunidade de compartilhamento de bens, de parceria, um se preocupava com os outros. Além de tudo isso ser promessa de Deus, além da fé espiritual que eles tinham para fazer esses milagres, começa a acontecer uma coisa. Os diáconos são reconhecidos para servir as mesas, cuidar das viúvas, mas começa a haver uma perseguição muito grande na igreja. Saulo, né? Até então Saulo começa a perseguir a igreja, e aí acontece o primeiro mártir, Estevão, o primeiro diácono dos 7. Estevão começa a pregar, a Bíblia diz que ele pregava e ninguém resistia à pregação dele. Era muito poder, era muito conhecimento de Deus. E ele começa a pregar quase 900 anos de Bíblia. Eu fico contente quando eu trago para vocês esse panorama holístico da palavra de Deus, de começo, meio e fim, porque Estevão fez isso. Ele começou a pregar de Abraão, Isaac, Jacó, José, Egito, Moisés, e disse: olha aqui, israelitas, varões, vocês perseguiram José por inveja. E todos conhecem a história de José. Vocês perseguiram Moisés porque vocês são incircuncisos de coração. E o final que levou Estevão a ser apedrejado, nós precisamos conhecer a cultura da religião da época. É porque o judaísmo ele tinha uma idolatria pelo templo. Qualquer semelhança é mera coincidência. Não é mera coincidência. Eles tinham uma idolatria com o templo, porque Deus morava no templo, porque o poder estava no templo, porque o poder estava no sacerdote. E Estevão começa a desmistificar o sacerdócio do crente, ensinado por Martinho Lutero também. Martinho Lutero, nosso reformador protestante, não só pregou sobre a salvação do meu justo viverá pela fé, como também ensinou de que cada cristão, sacerdote, veja, até então, a gente via milagres de Pedro e João, apóstolos. E nesse momento, aparece um diácono, reconhecido por quem o elegeu, cheio do Espírito Santo, conhecimento da palavra, testemunho na congregação, sinais, poder, maravilhas. E Estevão começa a pregar de uma forma, a Bíblia diz que a luz do Senhor, o rosto dele era como de anjo, talvez como de Moisés, quando recebeu a glória do Senhor. E ele começa a pregar e dizer: olha, vocês estão enganados. Deus não trabalhou no Antigo Testamento só no templo, ou só com os judeus. Deus trabalhou fora do templo. Deus não cabe em templo feito por mãos de homens. Só que havia um interesse daquelas seitas no templo. Lembra que eu falei para vocês? O poder político estava no templo. Então a revolução era contra uma perda de poder, muito parecido com o que está acontecendo hoje, com certas redes de televisão, com certos líderes de congresso, líderes de senado, que trouxeram o Brasil para essa falência, junto com um partido durante 15, 16 anos, que deixaram o Brasil quebrado, e que agora se rebelam contra o poder, não que eu esteja defendendo o poder, mas por interesses próprios. Já acontecia na época. Esses saduceus e fariseus, em nome do templo, mas muito mais do que isso, por trás disso, porque eles tinham poder econômico, poder político e poder religioso. Eles não podiam permitir que alguém destruísse o templo, e eles pagaram pessoas, subornaram pessoas, distorceram a mensagem do Estevão, de que ele iria destruir com Moisés e o templo de Israel, e eles ficaram muito furiosos, assim como Paulo, e Paulo estava esperando ali, vendo tudo isso, e junto com uma sinagoga dos libertos, dos libertinos, que eram israelitas, que haviam sido libertos da escravidão, e tinham ido para o templo para ser discipulados pelos sacerdotes, pelos... Imagina a situação, ninguém podia ouvir falar contra o templo. Lembra que inventaram para prender Jesus, para atrair Jesus, inventaram que
Jesus ia destruir o templo, porque ele falou, vocês destroem esse templo aqui, e eu reconstruo ele. Né? Então eles inverteram, Jesus estava dizendo, vocês vão me matar, e eu vou ressuscitar. E eles disseram, olha, Jesus está dizendo que ele vai acabar com o templo. Então havia uma idolatria, havia uma má interpretação, e infelizmente cristãos, até hoje essa cultura ainda existe. As pessoas ainda no Brasil acham que o milagre é só o apóstolo que faz, é só o pastor que faz, que é só na igreja. Não pode fechar a igreja, porque tem que estar o templo aberto, porque lá tem um homem de Deus, lá tem um apóstolo. O milagre só acontece no templo. Isto é heresia, isto é confusão espiritual, isto é idolatria. E aí começa a acontecer um novo tempo. O diácono Estevão faz milagres poderosos, prega tal e qual um apóstolo sendo um diácono, enfrenta todo o sinédrio, o poder de Israel, e ainda morre apedrejado, porque os religiosos foram contra ele, e no final ainda ele fala assim, perdoai-os, Pai, como Jesus. Mesma fala, perdoai-os, Pai, eles não sabem o que fazem. E aí aparece em cena, Filipe, outro diácono dos 7, só 2 mencionados. Filipe aparece nessa parte onde ele batiza nas águas um eunuco. E Filipe ouve, entende o que o Espírito Santo estava fazendo, ele é disperso, começa a haver uma perseguição, não só de Paulo contra a igreja, de Saulo, mas de todos os sacerdotes contra a igreja começa a se espalhar. Só fica em Jerusalém Pedro, João, e a igreja começa a ser perseguida e começa a se espalhar. E se hoje nós temos uma ameaça, essa ameaça pode trazer vantagens, como trouxe para a igreja primitiva. O que aconteceu nessa perseguição? Os cristãos genuínos começaram a se separar dos cristãos que não eram genuínos, no sentido de andar com os genuínos. A fé desses cristãos começaram a ser fortalecida. E esses cristãos começaram a ter um testemunho mais forte. Sabe o quê? Quando essa crise acabar, os cristãos do Brasil também estão sendo peneirados. No seu entendimento espiritual, na sua cultura antiquada sobre templo, sobre sacerdote, para começar a entender o sacerdócio do cristão e de que todos têm que ir por todo mundo pregar o evangelho fazendo sinais e maravilhas, e não só os apóstolos, os profetas, os bispos. Uma nova cultura vai se instalar no Brasil, a cultura de fora do templo, porque é muito cômodo ficar no templo. E esse Filipe, ele podia ter ficado em Jerusalém, lá era o centro, aconteciam os milagres lá em Jerusalém. Mas ele ouviu a voz do Espírito Santo e ele foi para Samaria. Samaria era uma cidade horrível sob o ponto de vista para pregar, porque Samaria era uma cidade que foi capital do reino de Israel, dominado pela Síria, uma cidade onde havia muita briga, muita contenção entre Israel, Judá, reino do sul e reino do norte. Fora isso, ele foi pelas aldeias e começou a pregar e fazer sinais e maravilhas, encontra com um mágico chamado Simão. Aquele homem começa a ver o poder do evangelho chegando em Samaria pelas mãos de Filipe, o diácono. E ele começa a ficar entusiasmado, ele crê, ele ouve a palavra de Filipe, uma palavra que tinha poder também. Filipe começa a ser transformado num diácono, um evangelista, que não só servia as mesas, porque foi disperso e foi obrigado a pregar em Samaria, a primeira cidade não israelita. Lembra, Jesus falou, vocês preguem em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Eles não tinham entendido, eles estavam tudo em Jerusalém. Como os cristãos de hoje não entenderam muitas coisas e precisou haver um desastre. E aí ele foi pregar em Samaria. E a Samaria ouviu a palavra de Deus. E o Simão, mágico, ilusionista, conhecido na cidade, ouviu a palavra de Deus e começou a ver sinais e maravilhas. A Bíblia diz que ele creu na palavra e foi batizado. Pedro e João ouviram que o evangelho estava sendo pregado em Samaria, lembraram de Jesus, olha, Jesus falou para ir para Samaria, foram para Samaria. Chegaram lá, impuseram mãos e perguntaram para pessoas, olha, vocês já receberam o batismo do Espírito Santo? E as pessoas diziam, olha, nós somos só batizados no batismo de Jesus.
aquele das águas. Nós somos regenerados, mas não recebemos essa unção de poder do alto para testemunhar. Pedro e João impunham as mãos e eles eram batizados, e o mágico viu tudo aquilo e falou, poxa, isso aí é a nova mágica da época. Quanto dinheiro eu posso ganhar com isso? Ele começou a ver os mistérios. Imagine que a Bíblia não narra isso, mas imagina que não é difícil imaginar que esse batismo de Pedro e de João em Samaria tenha sido diferente do Pentecostes. Que esses homens poderiam estar começando a falar em outras línguas, sei lá. Esse homem pode ter pensado, olha aqui, agora tem um tradutor simultâneo, eu vou fazer um curso agora disso aqui, vou ganhar dinheiro. Vou fazer um curso de interpretação de línguas espirituais. Ele começou a ver oportunidades. Mas o que me deixa curioso, quando você tem um coração bom, você ver oportunidades é bom. Não é bom você ser oportunista, como esse homem avarento, ambicioso pelo poder, queria faturar a custa do evangelho. E os cristãos ainda não estão vendo, estão com seus escudos ainda abaixados e não estão vendo a oportunidade de hoje. Você vê que um cara com más intenções, a Bíblia diz que as trevas muitas vezes elas alertam a luz. Um cara que vinha das trevas, ele percebeu, falou, poxa, eu sou mágico, ilusionista. Eu iludi essa cidade inteira, a Bíblia diz isso. E eu não tenho o poder que esses homens têm. Eu quero pagar. E você e eu, para os dois lados a espada, você e eu, recebemos esse poder de graça. Pela graça, por meio da fé, sois salvos. Isso não vem de vós, para que ninguém se glorie, vem de Deus. E nós menosprezamos, e nós não damos vazão, e nós restringimos, e nós resistimos, e nós seguramos essa dinamite, esse dínamo. Quando Jesus falou, vocês vão receber virtude do alto, a palavra virtude, ela tem algumas coisas parecidas com a da mulher virtuosa. A palavra virtude quer dizer várias qualidades. Quer dizer excelência, quer dizer eficiência, quer dizer valor moral. Receber virtude de Deus quer dizer receber valor moral, virtude, inteligência, várias habilidades, excelência. Quer dizer receber influência de Jesus para curar. Ali na passagem de Provérbios, Salomão fala, lá no livro de Salomão, a Bíblia fala, quem achará a mulher virtuosa? Eu vou parafrasear com o Salomão e vou dizer, quem achará o homem e a mulher virtuosa, não no sentido só do casamento, mas da pregação do Evangelho? Quem achará homens comuns, simples, como Estevão, Diácono e Filipe, transformados em evangelistas e grandes pregadores? Quem achará homens expostos ao Espírito Santo, à luz de Jesus, fazendo sinais, expulsando demônios, curando enfermos, curando e fazendo tudo que Jesus fazia? É uma pergunta para nós, quem achará? Filipe achou. Filipe achou esse poder e foi achado por esse poder. E Filipe começou a pregar de tal forma em Samaria, e aí um anjo do Senhor apareceu para ele e falou, vai mais para o sul. Vai mais para o sul. Um anjo do Senhor. Um dia nós vamos falar sobre anjos, mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o buscam diligentemente. Não esqueça dessa última palavra. Diligentemente, todos os dias, com cuidado, averiguando, estudando disciplinadamente a palavra de Deus. Diligentemente. Os anjos do Senhor acamparam ao redor desse Filipe, estudioso, disciplinado, servo, diácono, pregador apostólico, sinais, maravilhas do poder do Espírito Santo. É para todo mundo. O mágico percebeu e a gente não percebeu. O mágico percebeu, eu vou vender isso aqui para todo mundo. Nós estamos dando de graça e as pessoas não aceitam. As pessoas têm medo ou têm timidez. A Bíblia diz que ousadia quer dizer poder de Deus para pregar, é antônimo de timidez, de covardia. Estamos sendo muitas vezes covardes, medrosos, tímidos. Temos na mão uma dinamite, um motor que nos traz virtudes, poder para conquistar o reino de Deus para Jesus Cristo. E muitas vezes ficamos presos ao templo, às casas,
porque o vírus, porque a dificuldade de trabalho, uma hora porque tinha muito trabalho, não dava para pregar porque tinha muito trabalho. Agora que tem pouco trabalho, não dá para pregar porque tem pouco trabalho. Uma hora porque tem muito dinheiro, tem que passear porque tem muito dinheiro. Agora que tem pouco dinheiro, não dá para pregar porque tem pouco dinheiro. Até quando, Jesus disse para os discípulos, eu estarei convosco? E eu digo agora também em nome de Jesus, até quando o Espírito Santo vai estar conosco? Porque a Bíblia diz que haverá um tempo, no final dos tempos, que ninguém vai resistir porque o Espírito Santo vai ser retirado. E nós vamos falar, puxa vida, a gente tinha tudo aqui. A Bíblia diz que o Espírito Santo te dá todas as coisas. E nós fazemos pouco ainda, produzimos pouco. Basta olhar para Estevão, para Filipe. Não precisamos olhar mais para Paulo agora. Porque não, mas esse é Paulo. Esse é Saulo, Paulo, apóstolo. Esse é Pedro, apóstolo. Esse é João. Não, esse é Filipe. Não é nem Felipe, é Filipe. E esse é Estevão. Eles estão fazendo milagres em nome de Jesus e ele obedece a ordem. Ele desce. E a Bíblia diz que um anjo do Senhor manda ele para lá. Agora presta atenção, ele sai do centro de Jerusalém. Ele sai de onde tudo estava acontecendo na época. E o Espírito Santo tira de lá e leva ele por causa de um homem. Presta atenção. Um homem, um eunuco. A gente não sabe, poderia ser um homem castrado ou não. Mas um eunuco, que me parece dar a entender, era um filho de alguém de Israel, um descendente. Mas um homem que ia para Jerusalém. Filipe é enviado para falar a esse homem. Esse homem era temente a Deus porque ele ia para Jerusalém e regressava, ele ia para adorar. Ele era superintendente dos tesouros de uma rainha que respeitava o Deus de Israel, temia o Deus de Israel, como muitos por aí, mas não servia o Deus de Israel. Esse homem, na volta, ele encontra com Filipe. A Bíblia diz que ele estava estudando Isaías. E a cultura da antiguidade, as pessoas liam em voz alta. Por quê? Porque todo mundo sabe que ler em voz alta faz com que você aprenda mais a palavra de Deus. E o eunuco, como homem inteligente, quando você começa a ler a Bíblia, meditar em voz alta, você para de ouvir a voz que te distrai de você mesmo. E você começa a ler em voz alta, você medita melhor na palavra de Deus. Esse eunuco já fazia isso. Esse eunuco já fazia isso. E ele estava meditando no livro de Isaías. Olha, o cordeiro foi sacrificado, a ovelha que foi para o matadouro. Ele tinha vindo de Jerusalém e é impossível. Jerusalém borbulhava por causa da morte de Jesus, por causa da ressurreição de Jesus. Jerusalém borbulhava por causa do Espírito Santo, do estrondo, do fogo do Pentecoste. Jerusalém borbulhava por causa da perseguição de Saulo na igreja. Jerusalém não é tão grande, bem provavelmente ele já havia ouvido tudo isso lá, ele não encontrou com Jesus, nem com o Pentecoste. Mas que lindo! O Espírito Santo fala para Filipe, e Filipe ouve, o Espírito Santo ouve, ele é dirigido pelo Espírito Santo. E ele vai atrás de um homem, que o Espírito Santo pede para ele ir, ele encontra com esse homem olha para ele e fala, olha, como é que eu vou entender isso se ninguém me explicar? Porque Filipe pergunta para ele, você entende o que você está lendo? Ele falou, como é que eu vou entender? Filipe se senta ao lado dele e começa a explicar para ele, olha, esse é o Jesus, aquele que estava em Jerusalém, que morreu. Pregou para ele, obviamente, início, meio e fim, ele foi ressuscitado como o profeta Isaías. O mesmo profeta Isaías dizia, ele é o nosso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. As pessoas não o reconheceram. Mas se você o reconhecer, a Bíblia diz que o eunuco creu, o eunuco confessou que Jesus era Filho de Deus, início, meio e fim, uma homilética perfeita, um entendimento da Bíblia perfeito. Não era, a Bíblia diz que esses discípulos, esses apóstolos, esses diáconos, eles eram iletrados. Quando diz iletrados, está se referindo a que eles não eram ensinados teologicamente pelos sacerdotes. Eles não tinham um entendimento que os judeus tinham, mas com aquele entendimento eles ficaram cegos para ver Jesus. Letra mata, o Espírito vivifica. Mas o diácono, o Filipe, ele entendeu, akoi no grego, ele entendeu, ele ouviu, ele recebeu, ele reteve. Sabe quando o milagre começa a acontecer? A parábola do semeador fala que frutifica 30, 60 para 1. Aquele que ouve,
por aqui e não sai por aqui. Aquele que ouve e recebe. Aquele que recebe e retém. Aquele que retém e resiste ao diabo, resiste à cultura intelectualizante. Aquele que retém. O milagre começa a acontecer. E Filipe fala assim, para o carro, para o carro. Que impede, o eunuco fala, que eu seja batizado? Ele falou, para o carro, você crê em Jesus? Crê que ele é o Filho de Deus? Você confessa? Se você estiver me ouvindo, e você não é batizado em águas ou nas águas, se você não recebeu o batismo de João, que fala sobre o novo nascimento, que fala de você deixar a tua vida, é um símbolo de você deixar a sua vida do passado no passado, de você morrer com Jesus, como Jesus morreu na cruz, mas só que ressuscitar. Você recebeu um coração novo, o Espírito Santo vindo do alto. Se você ainda não recebeu o primeiro batismo, o segundo batismo, batismo nas águas, Jesus, lembra, foi batizado nas águas, a pomba veio. Até Jesus foi batizado pelo Espírito Santo, porque ele precisava do poder para resistir ao diabo, 40 dias em jejum. E ele resistiu ao diabo. Se você quer receber, que impede que hoje aí na sua casa você seja batizado? Se você tiver com um cristão aí do seu lado, assistindo essa pregação, ele pode te batizar, mas não tem piscina, vá na banheira. E seja batizado, pega uma roupa e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja batizado em nome de Jesus. E eu profetizo que você pode hoje, ainda hoje, nesta banheira. E se você for uma pessoa enferma, e se você estiver num hospital que você não pode ser levado às águas, eu arrisco dizer para você, pela urgência da sua situação, que eu te batizaria com alguém te jogando um pouquinho de água na cabeça por aspersão, nesta situação, em nome de Jesus Cristo. Você só precisa entender que Ele é o Messias, Filho de Deus, que aquele que morreu, que pagou os teus pecados, lembra o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você pedir para Ele, tem de piedade de mim, me dá o batismo no Espírito Santo, me dá um coração novo, perdoa os meus pecados, me purifica e me dá o batismo com o Espírito Santo. Eu profetizo que hoje, se cristãos como Filipe e Estevão estiverem ouvindo isso, hoje, amanhã, depois, porque essa mensagem ela vai para o YouTube. Se você ouvir essa mensagem, você quiser batizar pessoas, você batize, que essa pessoa poderá morrer. Eu não vou dizer que ela não seja salva porque ela está crendo em Jesus, mas é muito importante tomar essa atitude de fé, de fazer uma aliança, um pacto com Jesus Cristo, de publicamente, pelo menos com uma pessoa, porque a Bíblia diz que o batismo inclui a pessoa na igreja. Mas é claro, estou eu e minha tia aqui, 2 pessoas invocando o nome de Jesus, já é uma igreja. Não seja como os judeus, os israelitas que queriam ir para o templo, batiza na sua casa. Batiza no seu quintal, em nome de Jesus Cristo. Você e essa pessoa, invocando o nome de Jesus, vocês são a igreja de Deus. E o batismo vai incluir esta pessoa na igreja de Deus, na igreja de Cristo. E contra a igreja de Cristo, as obras do inferno não prevalecerão. Em nome de Jesus. E se você que está nos vendo nessa live, depois no YouTube, quiser entrar no nosso portal, temos um portal, vai ser avisado. Se você quiser entrar no nosso portal e pedir para ser batizado virtualmente, eu te batizo com uma pessoa aí do seu lado, dentro da sua banheira, com alguém te colocando água, eu vou te batizar em nome de Jesus, porque o tempo urge, porque nós precisamos remir o tempo, porque nós precisamos aproveitar a oportunidade, porque muito mais do que defender vocês de uma virose, de um vírus terrível como esse, que pode me matar, que poderá te matar para a vida atual, não levar vocês para o céu, que é não conhecer Jesus como Senhor e Salvador. O próprio Jesus diz, morte humana e não ter medo da morte eterna. Vamos fazer uma conta. A Bíblia diz que nós vamos viver 80 anos, 70, 80, nos dias de hoje a medicina tá 80, 90. Mas a vida eterna, quantos milhares e milhares de anos? Jesus é aquele que te tira do vírus da vida eterna. Então eu quero te chamar para isso, para a gente terminar. Eu quero dizer para vocês que são cristãos, ou para vocês que estão entrando no cristianismo hoje, para você que resolveu hoje confessar para a pessoa aí do lado, que está com você, ou ligar, ou entrar em contato com a nossa igreja pelo site, e fizer essa oração, eu te recebo Jesus como o único Senhor e Salvador, perdoa os meus pecados, eu me arrependo, me dá o Espírito Santo e a vida eterna.
Mas para vocês que são cristãos, sejam como Filipe. Filipe começou a ser um sacerdócio cristão. Filipe, ele só pregou Jesus, porque ele conhecia Jesus e tinha experiência com Jesus. Todo mundo que tem uma experiência com essa graça salvadora, que recebe o amor, ele pode dar o amor de Jesus, porque a Bíblia diz: amai o teu próximo como a ti mesmo. E só pode amar o próximo da maneira de Jesus quem recebeu o amor de Jesus. E essas pessoas não se calam. Essas pessoas não se calam. A Bíblia diz que nós não devemos nos calar. Nós temos que pregar a tempo e fora de tempo. Agora está a tempo, já pregamos fora de tempo. Talvez você tenha que entrar no hospital ou falar com uma vizinha e pregar a tempo e fora de tempo. A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura da terra, aqueles que creem e forem batizados serão salvos. É urgente. A Bíblia diz, Paulo diz: filhinhos, é a chegada à última hora. É iminente. Eu não estou dizendo que o mundo vai acabar, eu estou dizendo que nós estamos vivendo um período onde o apóstolo Paulo chama de tempos trabalhosos. Vão vir muitas pestes, já vieram 5 pestes em 7 anos. Particularmente da China, país comunista. Vamos orar por eles. Precisamos orar para as igrejas pregarem Jesus Cristo nessa China. Precisamos orar para Jesus Cristo entrar nessa China de forma violenta. Hoje eu recebi uma matéria que muitos cristãos estão sendo perseguidos na China. Muitos cristãos estão sendo perseguidos na China. E que uma das coisas que esse vírus fez foi dar dados desses cristãos que estão sendo mais facilmente achados e sendo perseguidos. Tem muita coisa por trás desse vírus. Tem muita coisa que nós vamos descobrir no futuro por trás desse vírus, a nível de poder político, econômico, religioso e dominação do mundo. Não era diferente. Os que os chineses estão fazendo não eram diferentes do que se fazia antes. O que está acontecendo na China não era diferente. Eu não tenho procuração, mas quando o ser humano tem um grande poder econômico, um interesse econômico, as coisas começam a ficar difíceis. Nós nascemos maus, nós precisamos trocar esse coração. Então eu quero que você seja como Filipe, você que é cristão. Eu quero que você seja como Filipe. E que em nome de Jesus Cristo você saia deste medo. Você levante o teu escudo e você prega o evangelho. Você envia essas pregações. Você pregue, você ore pelas pessoas. Ligue para as pessoas. Ore, interceda, cure, batize em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Filipe conhecia essa salvação. Filipe era leal. Filipe era obediente. Filipe era intenso. Mas Filipe era um homem como eu e você, simples. E você pode fazer o mesmo. Seja curado em nome de Jesus. Você que está abraçando o evangelho hoje, como eunuco. Se você quiser ser batizado, eu te dei alguns caminhos. Você pode se juntar à igreja de Deus para ajudar a salvar o mundo. Nessa carona de querer salvar só de um vírus. Nós precisamos salvar o mundo que vai para a eternidade do inferno. Existe a eternidade do inferno e a eternidade do céu. Eu quero te ajudar. Eu não tenho prata nem ouro. Nós não temos prata nem ouro para te dar hoje. Mas levanta-te e anda. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero terminar por aqui. Dar um grande abraço naqueles que aceitaram Jesus. Naqueles que foram tocados. Receba o abraço do Espírito Santo. Receba o Consolador, o Espírito da verdade. Receba aquele que te dirige, aquele que te guia, aquele que te guarda. E seja um homem ou mulher de atos, atitudes apostólicas. O livro não está concluído, porque ainda não chegamos no Apocalipse. Só estamos no início. Então você saia daí, você levanta e anda, você pregue em nome de Jesus Cristo. Amo vocês, grande abraço, até quinta-feira. Tchau.